gente tem no ano também uma saída líquida do estrangeiro aqui na nossa bolsa de mais ou menos 5,5 bi de dólar. Esse número já foi maior. Alfa positiva para o fundo, apostando na valorização do real contra o dólar. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e essa é mais uma edição do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, onde comentamos sobre os recentes movimentos dos mercados e trazemos mais detalhes sobre a performance, posicionamento e perspectivas do nosso fundo em destaque do mês. E para isso eu conto com a presença do Fernando Cavalletti, que é superintendente da área de Portfólio Specialist aqui na Itaú Asset. Então, vamos lá, Cava, tudo bem com você? Tudo bem, Clara, obrigado por mais um convite aí para a gente fazer um resumo aí do que foi o mês e algum fundo nosso aí com destaque de performance. Perfeito. Então, vamos lá, né? Encerramos o mês de setembro, um mês que foi marcado pelo início do ciclo de corte de juros pelo Fed, num momento que todo mundo estava esperando, né? A gente teve também os investidores de olho em cada dado econômico divulgado. Então, Cava, queria que você trouxesse um resumo aqui de como é que foi essa dinâmica do mês. Legal, Clara. Bom, setembro finalmente chegou e com ele a expectativa do mundo todo de finalmente o Fed começar o ciclo de corte de juros, o que impulsionaria os ativos de risco globais. O mês começou com uma expectativa de corte de 25 bips pelo Fed. E esse início de ciclo de alívio monetário já estava totalmente no radar, né, das pessoas e dos investidores. Porém, ainda tinha uma dúvida se o Fed ia começar de 25 ou de 50, esse ciclo de corte. A expectativa estava mais para 25, né, quando a gente olha a precificação da curva de juros. Mas o mercado, principalmente o pessoal de equities, né, de ações, eles estavam pedindo 50, né? Porque um início de 50, na visão deles, poderia afastar bastante uma possibilidade de um hard landing e recessão. Mas a verdade é que os dados da economia americana, eles apontavam mais para um início de corte de 25 mesmo, que seria mais prudente, né? Saíram alguns dados um pouco mais fortes, resilientes ali da economia americana. Então, a precificação estava de acordo com esse cenário, né? Acho que todo mundo acreditava aí que o corte de 25, pelo menos boa parte das pessoas, seria o mais prudente para início, né? Então, isso, somado ao fato de uma sazonalidade histórica ruim para o mês de setembro na Bolsa Americana, né? Isso vem lá de trás, é um histórico que o pessoal acompanha. Isso derrubou o S&P e o Nasdaq, né, no começo do mês. Então, o S&P chegou a cair mais de 4% na primeira semana e o Nasdaq chegou a cair quase 6%. Por conta disso, né, essa turma de ações pedindo mais cortes para evitar, né, correr menos risco de um hard landing em recessão, somado essa sazonalidade ruim para esse mês histórica. Bom, depois disso, basicamente aí um final de semana depois, né, desse começo do mês, um repórter do Wall Street Journal chamado Nick Timiraos, ele fez uma reportagem dizendo que por que o Fed deveria iniciar o ciclo cortando 50. Aí entram as histórias de mercado, né? Que historicamente o Fed usa esse jornalista para passar alguma mensagem naquele período de silêncio, né? O silent period, onde o Fed, né? Os board members não podem falar nada com o mercado. Bom, ele postou essa reportagem e logo na sequência o Bill Dudley, que é um ex-presidente do Fed de Nova York, foi lá e reforçou a mensagem de por que deveria começar o ciclo mais agressivo. E a partir daí o mercado passou a precificar uma chance bem maior do corte de 50. As curvas de juros passaram a precificar um ajuste mais rápido e isso impactou as curvas de juros ao redor do mundo todo, com um movimento para baixo, dando um suporte esperado para a boa performance dos ativos de risco como um todo. As bolsas se recuperaram e assim por diante. Então, o mês de setembro começou com esse vai e vem, né? Corta 25, mês ruim para a bolsa, pessoal pedindo 50, aí veio o Timiraos, né, no final de semana, todo mundo falando, e a mensagem do Fed para ajustar a precificação antes da reunião. E aí passou todo mundo a apostar nos 50, e aí as coisas começaram a melhorar daí para frente no mês. Certo. Cava, bem interessante ter essa visão, né, de como as coisas funcionam na prática também, né? E no Brasil, como é que esse corte do Fed impactou aqui os mercados? A gente teve um movimento na direção contrária, né, com a alta de juros por aqui. Então, como é que isso se desenrolou localmente também?
Legal. Bom, esse início mais agressivo do Fed, ele influenciou, como eu comentei, basicamente o mundo todo, tá? O Brasil foi uma das exceções. A gente teve no mês de setembro a super quarta, né, que foi no mesmo dia. O Fed anunciou a decisão ali no começo da tarde e à noite a gente teve a reunião do Copom, né, que decidiu aqui por subir os juros em 25 bases, tá? Ou seja, nem o corte de 50 do Fed, que foi anunciado antes, impediu o Banco Central de iniciar um ciclo de alta de juros por aqui, né? E por que ele precisou fazer isso? É um pouco do que a gente já vem conversando, né? Então, a inflação aqui no Brasil, ela vem rodando perigosamente ali, né, na janela de 12 meses, no topo da banda, e ainda tem riscos para cima na nossa visão, né, por conta aí de clima, a questão de incêndios e pouca chuva, né, que afeta preço de alimentos e também energia, né? Nós vamos ter aí para o final do ano períodos de bandeira vermelha 2, né, com maior despacho térmico por conta da escassez hídrica, e isso pega na conta de energia, pega na inflação também. Então, a gente está com uma inflação rodando bem no topo e com riscos para cima, e levando em conta que, inclusive, a gente já tem, né, na nossa projeção, um corte no preço de combustíveis, tá? Por conta do preço de petróleo no mercado internacional, mas mesmo somando tudo isso, ainda os riscos são para cima na nossa visão. Quando a gente olha as expectativas, né, olhando pela pesquisa Focus, elas seguem desancoradas e seguem com tendência de alta, o que é muito ruim para os modelos do Banco Central, com atividade forte, né? A gente tem crescido aí em torno de 3 e pouco por cento ao ano, né, nos últimos anos. Esse ano não vai ser diferente, inclusive a gente revisou para cima na nossa última projeção para um crescimento de 3,3% esse ano. O mercado de trabalho, né, bastante apertado, desemprego ali nas mínimas. A questão fiscal segue desafiadora, né, essa questão do equilíbrio das contas públicas. Então, o BC precisa subir juros, né, e fez isso para equilibrar todas essas variáveis econômicas, não deixar a inflação escapar nos próximos meses, né? Principalmente aí nos próximos 18 meses, que é esse horizonte relevante para o Banco Central de política monetária, porque se a gente olhar para esse ano aqui, já foi, né? Então, a ideia é trabalhar para que essa inflação volte aí para o centro da meta à frente, tá? Então, o Banco Central iniciou um ciclo de alta com um aperto aqui de 25 bips, levando a Selic para 10,75, e a gente aqui na Itaú Asset espera uma aceleração. Nas próximas reuniões, a gente tem na conta um ciclo total de 200 BPs, né, de 2%, ou seja, a Selic parando em 12,5%, tá, ao final do ano que vem. Certo. E agora voltando um pouquinho, né, para renda variável, como você trouxe, a gente viu esse rally da Bolsa Americana, que contrariou a performance histórica tradicional do mês de setembro nesse mercado. E aqui no Brasil, o Ibovespa interrompeu o ciclo de alta visto nos últimos meses, né, acumulando essa performance negativa. O que explica esse movimento? Legal, bom, um pouco do que eu falei no começo, né? A Bolsa Americana começou bastante mal o mês de setembro, por conta daquelas razões que eu mencionei antes, e depois esse corte mais agressivo, esse início de corte mais agressivo pelo Fed trouxe um suporte importante. Então a gente viu a recuperação e as bolsas, né, as bolsas americanas, tanto o S&P quanto a Nasdaq, fecharam em terreno positivo no mês. No Brasil, né, acabamos de explicar aqui que a gente está no movimento contrário, né, não de alívio monetário, né, de maior estímulo para a economia, a gente está no momento de maior contração monetária na economia. Então a gente viu um movimento contrário, né, precisam apertar a economia para controlar a inflação e tentar reancorar as expectativas futuras. Então isso interrompeu a sequência positiva que a gente estava vendo nos últimos 2 meses para a Bolsa brasileira. Lembrar que esse ano a Bolsa aqui no Brasil, né, Ibovespa, ainda está no 0 a 0. A gente olha aqui em moeda local, em dólar, ela ainda cai mais de 10% no ano, tá? E a gente tem no ano também uma saída líquida do estrangeiro aqui na nossa Bolsa de mais ou menos 5,5 bi de dólar. Esse número já foi maior, ali em meados de junho, com saída naquele momento por volta de 8 bi de dólar. E teve alguma recuperação recente, tá? A recuperação foi basicamente aí nos 2 últimos meses, onde a gente viu, de fato, a Bolsa performar bem aqui.
Em agosto, por exemplo, que foi o melhor mês até então, entrou quase 2 bi de dólar do estrangeiro, o que levou a bolsa aqui a subir a 6,5%. Em setembro, essa saída de estrangeiro, entrada e saída, ficou mais ou menos no 0 a 0, né? Então, até o dia 27, a gente tem saída de uns 160 milhões de dólares. Então, com tudo isso, né, o estrangeiro não veio para a nossa bolsa aqui em setembro, aliado todo esse cenário macro, né, que a gente aqui tendo que apertar a economia para poder, né, controlar as variáveis econômicas que estão fazendo a inflação ficar pressionada, expectativas desancoradas. Então, nem o corte mais agressivo do Fed lá acabou sustentando aqui a boa performance dos ativos de risco aqui no Brasil. E quando a gente olha para o mercado de câmbio no meio desse contexto todo, né? A gente viu a valorização do real frente ao dólar depois de atingir essas máximas do dólar, né, no mês de agosto. O mês de agosto começou com o dólar bateu ali os 5,75, né? Mas depois, com essa postura mais dura, né, mais hawkish, como a gente chama do Banco Central, que já começou a indicar a necessidade de subir juros, isso ajudou a acalmar bastante os ânimos, né? A gente viu o real voltando a performar bem. E agora esse diferencial de juros maior do Brasil contra os Estados Unidos, e não só contra os Estados Unidos, contra outras moedas também, ele acaba trazendo um fluxo de investimento financeiro para cá. Porque os investidores, eles tomam dinheiro emprestado cada vez mais barato nas outras economias, né? Em particular agora na economia americana, né? Essas economias cortando juros, e eles investem aqui no Brasil com a expectativa dos juros mais altos, né? Ou seja, o Brasil subindo juros. Então isso, ali na questão do balanço de pagamentos, traz um fluxo positivo aqui pro real, e isso ajuda a boa performance, tá? Então a gente viu aqui no mês de setembro o real performando bem, não só contra o dólar, mas também quando a gente olha contra outros países pares, tá? Então a gente teve de fato uma performance de destaque, e um pouco do que ajuda a explicar isso, esse aumento no diferencial de juros aqui americano contra o nosso. Não, interessante, né? Vamos ver o que o mês de outubro nos reserva aqui em termos de movimentos do mercado também. Agora, partindo para a segunda parte da nossa conversa, a gente trouxe aqui como destaque um fundo que acaba de completar 12 meses de vida, que é o Itaú Janeiro, e acumulou aí uma performance destacada na indústria de fundos. Então, Cava, conta um pouco aqui para a gente mais sobre essa história. Legal. Bom, Itaú Janeiro, multimercado, completou 12 meses agora, está no fechamento de setembro. Em um mês de setembro com retorno forte, retorno nominal de 2,40%. Então, o fundo, em 12 meses, Clara, nesse primeiro ano de vida, ele alcançou retorno nominal de 15,17% contra um CDI de 11,06%. Isso dá mais ou menos aqui CDI mais 4,11% nesse último ano, ou 137% do CDI, em um cenário ultra desafiador, né? E agora falando do attribution, né? Ou seja, onde que o fundo foi buscar essa performance diferenciada aqui no mês de setembro, vou indicar aqui 4 fontes de alfa, tá? A primeira delas foi aqui Juros Brasil. O fundo trabalhou basicamente com uma carteira comprada em juros, principalmente essa parte aqui mais curta, né? Janeiro 25, janeiro 26, aqui dos nossos vencimentos, justamente para pegar essa postura mais dura, mais hawk do Banco Central contra a inflação, né? Então a gente conseguiu no janeiro, né, ter essa visão antecipada e nos posicionar para capturar esse movimento. Em segundo lugar, a parte de juros no mercado desenvolvido. Tá? Ali foi um pouco diferente, foram posições otimistas nas curvas de juros da Europa e Reino Unido, e muitas vezes operando aqui até contra a curva de juros americana. Tá? Então, no agregado de tudo isso, a gente tinha posições, né, otimistas nesse mercado europeu, e por vezes até trabalhamos aqui com posições até compradas no juro americano, dado um certo exagero na precificação. Então, esse combo, né, mais otimista, Europa, UK, e às vezes operando contra os Estados Unidos, também trouxe um resultado interessante nesse mercado desenvolvido. Parte de juros emergentes também, a gente tinha posição que se beneficiavam de juros para baixo na Colômbia e de uma maior inclinação da curva de juros no México, tá? Então também, com esse movimento global
de otimismo. A gente viu as pontas curtas aqui das curvas de juros performarem bem. E no caso do México, por conta dos desafios que eles têm enfrentado lá do ponto de vista fiscal e uma certa incerteza por conta de reformas estruturais que eles estão discutindo por lá, essa ponta mais longa da curva de juros dele apontou para cima, tá? Então, nesse combinado aqui de curva empinar para cima, a gente conseguiu capturar também um retorno interessante no México, tá? E por fim, na parte de moedas, né, a gente falou aqui da valorização do real agora há pouco, então a gente também trouxe alfa positiva para o fundo, apostando na valorização do real contra o dólar, tá? E essa era uma posição não isolada, mas parte do combo de posições para capturar justamente o Banco Central hawkish. Então, com essa postura mais dura, a gente entendia que esse juro mais curto ia apontar para cima, né? Uma necessidade maior aqui de aperto neste curto prazo para conter a inflação. E isso também traria um movimento benéfico para o real contra o dólar. Então, na combinação de posições aqui, foi também super interessante aqui para a performance do fundo no mês. Legal. Acho que uma performance realmente destacada em um período desafiador, né? E se a gente olha para frente agora também, quais são as perspectivas da gestão nesse cenário atual? Legal. Bom, o ciclo de corte americano começou, né? Que era amplamente aguardado. E o que agora, né, daqui para frente? A gente tem algumas ideias aqui, tá? No janeiro. E a principal delas, eu acho que é uma cabeça de que boa parte dos investidores, eles estão subestimando a probabilidade desse juro terminal americano ter que ser maior do que o que está precificado hoje. Hoje a gente tem uma precificação bem agressiva de cortes de juros, tá, na curva americana, e uma taxa terminal ali por volta de 2,9%. Tá? Que é basicamente nível neutro, tá? Para o Fed. Mas a gente acredita que existe uma simetria importante aqui que pode levar essa taxa terminal, principalmente, a ser mais alta do que está precificada hoje, tá? A gente não vê muito o mercado nesse debate ainda. E olhando daqui para frente, talvez aqui a gente tenha que fazer mais posições relativas entre regiões, tá? Procurando justamente assimetrias nesse sentido, né? Voltando a falar aqui de Europa, a gente acha que a condição lá para eventualmente, né, possibilitar inclusive até uma aceleração de cortes é mais interessante do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muita coisa precificada e a gente acha que a economia, o mercado de trabalho pode, inclusive, surpreender para cima. Já na Europa, ao contrário, a gente acha que a assimetria está do outro lado. Então, eventualmente, algo que a gente até já começou a fazer aqui no finalzinho do mês de setembro é procurar também algumas posições relativas entre regiões, né, olhando para essas assimetrias, né, precificação versus probabilidade dessa curva de juros se estabilizarem em outros patamares. No caso dos Estados Unidos, um pouco para cima, e no caso da Europa, um pouco para baixo, né? Tá todo mundo muito nessa vibe do soft landing americano, mas a gente acha que tem pouco debate sobre essa possibilidade aqui enfim, do Fed ter que entregar menos cortes. Certo. Vamos, então, continuar monitorando aqui os mercados, os desdobramentos e também as perspectivas da gestão. Então, Cava, agradeço mais uma vez pela participação aqui nesse episódio. E para você que nos acompanhou até aqui e quer conferir mais detalhes sobre a performance do Itaú Janeiro, basta acessar o link da descrição do episódio. A gente se vê na próxima. Obrigado, até mais.